mais uma vez, a permissão de Deus está sobre nós para que nós nos encontremos aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde a meditação da Palavra de Deus traz respostas, direções para a nossa vida. Isso é muito importante que nós entendamos. A Palavra de Deus traz direções e propostas de transformação para a nossa vida. O que nós precisamos? Estar de coração aberto para que Ele faça, mas também suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estamos fazendo do livro do Gênesis. Então pegue a sua Bíblia, o seu caderno, para que a gente anote e depois também escreva a mensagem que nós vamos colher de Deus da meditação da palavra. Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 28. Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 28. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente. E assim ninguém mais ficou com ele quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte que os egípcios o ouviram e até mesmo a casa do faraó. E José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Mas os irmãos não conseguiram responder nada, pois ficaram estarrecidos diante dele. José, cheio de clemência, disse aos irmãos: aproximai-vos de mim. Tendo eles se aproximado, ele repetiu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à vossa frente. De fato, este é o segundo ano de fome no país, e durante outros 5 não haverá semeadura nem colheita. Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos a sobrevivência no país e preservar-vos as vidas para uma libertação grandiosa. Portanto, não fostes vós que me enviaste para cá, mas Deus. Ele me constituiu tutor do faraó, administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltai depressa para dizer meu pai: assim diz teu filho José, Deus me constituiu administrador de todo o Egito. Desce, pois, para junto de mim, sem tardar. Habitarás na terra de Gesem e estarás perto de mim com os filhos e netos, com as ovelhas e bois e tudo o que tens. Lá eu te sustentarei, pois ainda restam outros 5 anos de fome, para que não venhas a cair na indigência com a família e tudo o que tens. Com os vossos próprios olhos estáis vendo, o meu irmão Benjamim o vê com os seus, que sou eu mesmo que vos falo. Contai a meu pai quanto é o meu prestígio no Egito, e tudo o que vistes, e apressai-vos em trazer para cá meu pai. Então abraçou seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorava abraçado a José. Em seguida beijou todos os irmãos, chorando enquanto os abraçava. Depois os irmãos conversaram com ele. Correu pela casa do faraó a notícia. Chegaram os irmãos de José. Isso trouxe satisfação ao faraó e aos seus servidores. E o faraó disse a José: dize a teus irmãos, fazei o seguinte: carregai os animais, retornai à terra de Canaã, e buscai vosso pai e vossos familiares, e voltai a mim. Eu vos darei as terras mais férteis do Egito, e comereis o que há de melhor no país. Tu transmite a teus irmãos esta ordem: levantai do Egito carros para transportar os filhos e as mulheres, e voltai quanto antes para cá, trazendo vosso pai. Não tenhais pena de deixar vossos bens, pois o que de melhor há no Egito será para vós. Assim fizeram os filhos de Israel, e José lhes deu carros segundo a ordem do faraó, e provisões para a viagem. Deu-lhes também a cada um mudas de roupas,
e a Benjamim 300 moedas de prata e 5 vestes. Enviou também ao pai 10 jumentos carregados com o que de melhor havia no Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão, víveres para a viagem do pai. Depois, ao despedir-se dos irmãos, quando iam partir, disse-lhes: não fiqueis perturbados pelo caminho. Saíram, pois, do Egito e chegaram à terra de Canaã para junto do pai. E lhe comunicaram a notícia: José ainda está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Mas Jacó ficou perplexo, pois não podia acreditar neles. Eles então contaram tudo o que José lhes dissera. Depois, ao ver os carros que José lhe mandava para transportá-lo, reanimou-se o espírito de seu pai Jacó. E Israel disse: basta, meu filho José ainda vive, irei vê-lo antes de morrer. Você acredita que Deus conduz todas as coisas? A história de José e dos seus irmãos é uma demonstração que Deus conduz todas as coisas para o bem. Ainda que nós passemos por momentos difíceis, por provações, por coisas que no momento em que estamos vivendo nós não as compreendemos, mas se nós confiamos que Deus conduz toda a história, nós vamos ter segurança de seguir em frente e de buscar o entendimento daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Hoje, nós vemos José se apresentar, se revelar aos seus irmãos. Os padres da igreja, como Agostinho, Orígenes e tantos outros, veem nessa atitude de José, que se apresenta e é compassivo com seus irmãos, a revelação do próprio Cristo, porque José é a figura de Cristo. O Cristo que se apresenta aos seus irmãos e os perdoa e os reconcilia consigo e com o Pai, fazendo com que essa graça da reconciliação se estabeleça como força de salvação. É Deus que conduz a história da humanidade e Ele a conduz para um fim, para a eternidade feliz na sua presença. E Ele tem reconciliação, e Ele se revela, e hoje Ele está se revelando a nós. Talvez você já tenha vivido situações que você tenha pensado assim, né? Algum pecado, algum erro que você cometeu, eu não tenho perdão. Hoje, quando nós vemos na figura de Cristo em José, nós vemos exatamente isso. Jesus se revela aos seus irmãos, a nós, e Ele tem para nós o perdão. Se há arrependimento, se há decisão de mudança, como houve na vida dos irmãos, e José constatou isso, há exatamente para nós também a complacência, a misericórdia, o perdão. Isso precisa encher o nosso coração de esperança. Isso precisa tirar você de qualquer desespero em relação à sua caminhada. Mas isso precisa te levantar. Levantar num sentido espiritual para que você caminhe na direção da vontade de Deus, para que eu caminhe na direção da vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus a nosso respeito. E a história que está sendo contada no livro do Gênesis, ela faz parte também da minha história e da sua história. É uma história de reconciliação. É uma história de aliança fraterna entre irmãos. É a história de um Deus que salva o seu povo através de José, que é vendido como escravo. Porque em Deus nada se perde. Em Deus tudo é transformado. E confiando nisso, eu preciso seguir em frente e perceber que os percalços, as dificuldades, as provações, elas servem para nos purificar, para nos levar a conversões muito pontuais e para que nós avancemos na direção da vontade de Deus. José vai dizer para os seus irmãos: não se preocupe, eu vim à vossa frente para vos salvar. Tudo que Deus permitiu que acontecesse foi para o bem maior, o bem do nosso povo, o bem da nossa gente, o bem da nossa família. Então, ele aproveitou, ele não desperdiçou tudo aquilo que tinha acontecido. É exatamente assim que eu e você devemos viver. Aproveitar, não desperdiçar nada daquilo que Deus providencia para que nós vivamos e assim entendamos que o caminho de Deus é um caminho de salvação. Que a providência de Deus, ela acontece na nossa vida e ela nos leva a essa profunda experiência de misericórdia, de reconciliação, de revelação que o próprio Deus vai providenciando na nossa caminhada e na nossa história. Nos dá muita segurança entender isso,
que Deus é o Senhor da história, que Ele conduz todas as coisas, que tudo está debaixo da mão poderosa de Deus, da assistência da sua divina providência. Isso nos dá garantia, segurança de seguirmos em frente e de vivermos na presença do Senhor. Esse é o caminho que Deus quer fazer comigo, esse é o caminho que Deus quer fazer com você. Mas nós só precisamos nos abandonar confiantes à divina providência e aproveitar-nos de todos os momentos para o crescimento, para o avanço espiritual e para a nossa caminhada de fé e conversão. Deus proporciona momentos assim para nós, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia e Ele tem vida nova para cada um de nós. A confiança é a mensagem de Deus, a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas nos faz abandonar-nos totalmente e confiantemente em sua divina providência. Confiança e abandono em Deus deve ser a atitude daqueles que reconhecem-no como Senhor e Salvador. A revelação e complacência de José para com seus irmãos introduz-nos na revelação e na misericórdia de Jesus para com seus irmãos, ou seja, toda a humanidade. Confiança e abandono, abandono e confiança. Essa deve ser a atitude de quem entendeu que Deus está no controle de tudo. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que nos atinge de cheio na nossa fé. O Senhor nos chama a viver essa confiança e esse abandono total em Ti, na Sua providência, na Sua misericórdia. Essa confiança deve crescer cada vez mais no meu coração e no coração dos meus irmãos. Saber que o Senhor conduz todas as coisas. O Senhor é um Deus fiel, um Deus que cuida de cada detalhe. Obrigado por cada detalhe. Obrigado pela sua bondade, pela sua misericórdia e pela sua graça derramada na minha história e na história dos meus irmãos. Ao olhar para trás, ao olhar para a minha história de salvação, eu vejo ali os sinais, os rastros do Senhor, a ação do Senhor em cada detalhe, especialmente naqueles mais difíceis que eu vivi. Ali estava o Senhor me treinando, me purificando, ali estava o Senhor me conduzindo para esse caminho de salvação. O Senhor conduziu José ao Egito para que ele fosse usado como instrumento de salvação para o seu povo, a sua gente, a sua família, os seus irmãos. E é assim que o Senhor conduz a vida de cada um de nós, no caminho de salvação. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. A Ti honra, glória, louvor e adoração. Isso faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Nada se perde em Deus, tudo é transformado. Mas Deus precisa de um coração rendido a Ele, cheio de confiança e abandonado em sua divina providência. É assim que Deus quer o meu coração e o seu. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.